Olá, pessoal. Ontem à noite eu tentei, né, duas vezes enviar o vídeo da nossa aula e o resultado é que ficou muito grande, tá? Então agora eu vou gravar duas partes, separar clima e relevo e mandar para vocês, então, tá bom? Se eu selecionar aqui, fiquei até tarde ontem tanto e não efetuou. Enfim, vamos lá, tá? Então primeiro eu vou tratar de clima. Deixa eu pôr outra exposição aqui. Vamos lá. Então, comentei com vocês que essa aula é uma visão ligeiramente reduzida sobre o conteúdo, porque nós já vimos isso em biogeografia. Bom, de lembrar que essa diversidade toda está tudo associado à força interna, força externa, relevo, solo, água. Então, vamos lá, o que é clima? Clima, ele é o posicionamento em um determinado lugar das características que você tem ali entre temperatura, umidade, pressão atmosférica, vento, precipitação, tá bom? Então, essas qualidades, né, que entre temperatura, umidade, vento e tudo, são próprias de um determinado lugar, tá? Por isso que a gente tem assim clima tropical, temperado, polar, tá? Então características, só que são características gerais. Lógico que isso muda um pouquinho de um lugar para o outro mesmo dentro dessa que nós estamos tratando como generalista, tá bem? E é diferente da questão meteorologista, né? Tipo, se hoje vai fazer sol, se a temperatura vai subir, tá? Então, clima é essa unidade prolongada das condições atmosféricas em determinado lugar. Tá? A primeira relação que a gente tem com clima é a nossa distância com o Sol, certo? Que é uma distância, vamos dizer assim, que chamamos ela de ideal. Por isso comentei ontem na aula para vocês que a NASA, o que ela tem usado, todas as agências espaciais também, tá? Planetas que estão a uma certa distância do Sol deles, perto das estrelas mais próximas deles, que poderia ter uma temperatura semelhante ao que nós temos aqui. É lógico, tem estrelas maiores, menores, mais novas, mais velhas, tá? E isso muda a intensidade de luz e de calor. Então, isso tem como, hein, calcular pelo tipo de estrela que é, certo? A intensidade de luz que está mandando. E luz é calor. Bem? Então, através da nossa distância que nós estamos do Sol, certo? O nosso eixo inclinado, o nosso tempo de rotação, o nosso tempo e distância da translação, a gente tem no decorrer do ano as estações do ano. Tá? Alguns presenciam, dependendo de onde ele está, da superfície da Terra, de uma maneira mais perceptível as estações do ano. Não é o nosso caso. A gente tem verão e inverno, tá? Já outros, tá, tem muito mais definido isso, e outros praticamente só tem verão. Bom, e no último, no quadradinho de baixo aí da Terra, né, nós temos as zonas climáticas, aquilo que eu comentei com vocês, que a gente acaba generalizando, tá? Polar, temperado, intertropical. Então, generalizando, a gente tem isso. Lá em cima, né, como tem embaixo também, mas no mapa não veio, a questão do clima polar, o temperado, certo? O árido, que é o seco, o tropical. Tá? Vamos falar um pouquinho de cada um agora, certo? Então, olha aí, né? Nós temos. Eu posso também, vocês devem lembrar, certo? A gente pode juntar o equatorial com o tropical, chama tudo de intertropical, tá? De trópico a trópico, a característica é muito semelhante, se muda muito pouco. A zona temperada e a zona polar. Tá? O que é equatorial? Aqui está junto à faixa da linha do Equador. Bom, a característica do clima equatorial, ele é quente e úmido o ano todo. Tá? Ele só tem uma estação do ano, é sempre verão.
bom? E o gradiente da temperatura é muito pequeno, muito baixo. O que é o gradiente? É a diferença da temperatura maior com a temperatura menor, em média, no decorrer do ano. Tá? Então, você vai ter nessa região, inclusive na nossa Amazônia, uma diferença de 3, 4 graus de média, tá? No decorrer do ano. Isso é muito pouco. Tá bom? Por isso que a gente entende que pela temperatura alta, constante, é uma região que está sempre no verão. Tá? E no nosso caso, quando a gente fala de Amazônia, você lembra direitinho que é quente e úmido, ou seja, aonde você pegar debaixo da linha do Equador, hein, cujos lugares vão ser uma topografia suave, terras baixas, tudo, tá? Ou mesmo sobre o litoral, a temperatura vai ser quente e úmida. Tá? Quando se afasta um pouquinho da linha do Equador, entramos nos trópicos, né? E aí no clima tropical nós temos duas estações do ano. Verão, quente e chuvoso, vocês lembram disso no final e no início do ano. Bem? O inverno, agora, tá? Que ele é ameno, a gente fala frio, um dia ou outro faz frio, tudo, mas ele é ameno, porém ele é muito seco. Você percebe isso pela falta de umidade que já tem no ar. Né? Então, duas estações. E aí, quando a gente chega no temperado, o nome ajuda, temperado. Nesse sim, eu tenho as 4 estações bem definidas. Vocês vão ter a possibilidade de um lugar em zona temperada ao dia, certo? Ou já observaram várias vezes em filme. A mudança é visível sair do inverno, chegar na primavera, da primavera para o verão, do verão para o outono, do outono para o inverno. Tá? Então, isso é muito perceptível. E aí chamamos essa região de temperada. É no clima temperado que o gradiente, tá, de temperatura é o maior que tem. Por quê? O verão é muito quente, o inverno é muito frio. Outra característica diferente do temperado para o nosso tropical. No temperado, a chuva é de inverno, a nossa chuva é de verão. A nossa seca é de inverno, para eles é o verão que é seco. Vocês lembram das imagens daquele calor, né? O clima bem quente, verão tórrido mesmo, nos Estados Unidos, na Europa, e os incêndios, ou seja, o verão dele é seco. Tá? E aí, o polar, tá, volta a ter duas estações. Você já viu isso várias vezes em documentário: verão e inverno. Tá? Lógico, o verão a temperatura ainda é congelante, tá? Mas está já 30, 40 graus acima, tá? Da média de inverno. Bom? E outra coisa que você lembra, como é que clima atua tanto na questão de vida, tá? Que a diversidade da Amazônia, por exemplo, ela é extremamente grande, tá? Porque a manutenção de uma média climática faz com que haja muita abundância durante todo o tempo de produção. Ou seja, as plantas, os organismos não deixam de estar reproduzindo porque é calor e tem umidade o tempo todo. Diferente das áreas temperadas e polares, certo? Que o vegetal entra em dormência, né? Alguns animais também, que é o caso de invernar, e a maioria cai fora, que é o caso, certo? De migrar. Tá bem? Então, há uma relação, você começa a perceber essa relação de clima, bem, com vida. Tá? E aquilo que eu comentei agora há pouco para vocês, não se esqueçam que tem particularidades dentro de cada zona climática. Tá bem? Todo tropical vai ser o verão chuvoso, certo? Porém, há certas diferenças. Chove mais, chove menos. Aí até coloquei aqui para você, ó, o Brasil todo ele é tropical. Só que a gente tem o tropical superúmido, tropical continental ou típico, tropical semiárido, que é quase deserto, tropical litorâneo, que é lá junto ao Rio de Janeiro, hein? Tropical de altitude, que é o nosso, e você tem o subtropical na região sul do Brasil, que é quase já para o temperado. Tá bem? Acontece que a influência nossa tropical da parte da América do Sul, que é tão grande na linha do Equador e no trópico, acaba influenciando um pouco além dos seus limites. Por isso que nós chamamos lá na região sul de subtropical. Tá? Bom, então eu vou encerrar esse vídeo e já faço o outro para vocês.